Olha aí, Eliezer Rodrigues, João Magalhães e Ezequiel Araújo, os três reunidos para a política do dia. Enquanto isso, o Tássio Cruz segue em turnê, né? Espécie de... Digo turnê assim, não é músico não, mas é uma espécie de... Como é que eu diria? Como é que nós poderíamos falar? Um sinônimo de turnê. Incursão, né? Uma incursão. Um andarilho. É uma espécie de andarilho aí para fazendo uma incursão, seja culinária, seja ambiental, né? Seja cultural. No esporte também, eu vi ele postando umas fotos lá de um... Futebolzinho, João? Era. Futebol, exatamente. Ele está experimentando de vários gostos, viu, Douglas? Hã? Ele está experimentando de várias culinárias ali do interior, nos bastidores. Ele aproveita ali, Ezequiel, para aprimorar e quando volta ele coloca em prática aqui. Né? Só não está convidando a gente para nada lá, né? Mas enfim, vamos lá. Empresário Leônidas Júnior fala da pré-candidatura à Câmara de Teresina. Ele quer impulsionar o empreendedorismo jovem na capital. É uma bandeira aí, como eu disse agora há pouco com o Eliezer, em relação aos jovens do parlamento, é importante também essa segmentação de pré-candidatos no processo eleitoral, que representem diversos ramos da atividade econômica, da atividade cultural, para que a gente tenha a sociedade toda contemplada, para que os eleitores tenham um cardápio variado para escolher na hora de clicar o seu voto, ou os seus votos, nesse caso, 2 para prefeito e vereador, na urna eletrônica. Veja. Primeiro, a ideia de que não há um projeto de desenvolvimento e de fomento ao empreendedorismo em Teresina. Nós vemos iniciativas, muitas vezes, da própria parte de uma parcela da Câmara Municipal ligada a empresários. Entretanto, um plano, um projeto para desenvolver as forças produtivas, para gerar emprego e, principalmente, privilegiar o jovem que está tentando empreender, a gente não vê aspectos mais sérios nesse ponto. Então, a nossa pré-candidatura, ela vem para cobrir esse espaço. Ela vem para propor, na verdade, é uma candidatura programática nesse sentido, porque traz uma série de questões, uma série de levantamentos para essa parte, principalmente da juventude que está querendo empreender e não encontra espaço ou representação política que se adeque a um projeto de empreendedorismo jovem. Essa oxigenação, ela é importante, o passar do bastão, ou seja, a renovação, enfim, essa convivência entre políticos mais experientes, políticos de média experiência, políticos mais jovens, como aqui no jornalismo do CEMUDI de Comunicação. Aqui na redação, eu estava pensando um dia desse, nós temos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós temos aqui pelo menos 4 gerações de jornalistas. Nós temos a idade ali da Marta, a nossa produtora, que seria uma geração mais jovem, né? A geração mais jovem. Ezequiel, e aí são o Eliezer também. Depois nós temos uma geração que é João Magalhães, né? Já seria a segunda geração. Né? João Magalhães e outros jornalistas aqui, mais ou menos aí, da idade do João. Uma terceira geração, que é a minha, né? E uma quarta geração, o nosso companheiro Luiz Carlos, Vilarinho, enfim. Então nós temos aqui 4 gerações, no mínimo, conviventes. Isso é importante para a troca de experiência, para a troca de conhecimento, para a evolução de todo mundo. E na política, aliás, está faltando isso. A gente está, na minha opinião, a gente tem um excesso de militância política nas redes sociais, mas uma falta de militância na prática, pessoas que realmente se disponham a disputar um cargo, a levar a política para as ruas no sentido de buscar voto e, uma vez eleito ou eleita, mudar essa realidade que contesta nas redes sociais. Pois bem, Douglas, é interessante esse ponto porque fazer política nas redes sociais é mais cômodo, é menos custoso. É diferente daquela política mais tradicional em que o militante tem que estar constantemente nas ruas, batendo de porta em porta, entregando materiais impressos dos seus projetos, das suas ideias, das suas intenções, buscando no tete-a-tete, no olho a olho, a comunicação com o seu eleitorado em potencial. Então, muitos realmente estão acomodados no ambiente virtual. Não podemos dispensar, deixar claro,
As redes sociais são importantes, são decisivas, de 2018 para cá especialmente. Então, é uma soma, não dá para descartar a forma mais tradicional, em que se tem um contato direto com as pessoas, exige mais tempo, mais esforço pessoal, mais doação para com o próximo, para criar vínculo, criar identidade, criar liga com o eleitorado em potencial. Então a gente acha necessário o surgimento de perfis como o do empresário Leônidas Júnior, outros mais jovens que estão engajados, dispostos a entrar na vida pública, com novas ideias, com uma mente mais aberta, mais atual, mais prospectiva. Tudo isso faz parte, somado com as vivências dos mais experientes, é possível sim projetar um futuro mais produtivo e efetivo na política. João, eu queria só aproveitar aqui para estender, ouvir o João e o Ezequiel. É importante a participação, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta, é sempre importante. Mas, mesmo considerando as bolhas, né, é preciso que a gente fure essas bolhas. Estou falando para quem é das bolhas mesmo. As pessoas furem essas bolhas e, eu sou contra, eu sou anti-Lula, eu sou anti-Bolsonaro, por isso. Bom, então vamos participar do processo eleitoral, vamos colocar essas ideias para outras pessoas avaliarem, se disponha a disputar um cargo, a vencer a eleição, a ir para um parlamento, para uma prefeitura, para um governo, para a presidência da República, para onde for. Mudar essa realidade se você acha que deve ser mudada, aprimorar se você acha que deve ser aprimorada, mas ter, João, um nível maior de participação do que o nível virtual, do que a conversa na esquina, não é? Do que a conversa por telefone. Não se muda uma realidade só com isso. Isso representa uma parcela muito pequena. É preciso, para mudar a realidade, enfrentá-la. E se enfrentar significa concorrer, né? Exatamente, Douglas. É interessante a gente destacar que a solução dos problemas da sociedade ela está na política, né? O contrário da política é o autoritarismo, onde não precisa discussão. Alguém decide e coloca lá em prática, né, com os instrumentos de poder que possui. Ao contrário disso é a política. É na política que está a solução dos problemas da sociedade, porque é na política que se faz construção coletiva. É na política em que qualquer cidadão tem o direito de se colocar como alternativa para a população e apresentar suas propostas, apresentar ali as soluções que ele tem para todas as áreas, para a educação, para a saúde, para o transporte público coletivo, para a geração de emprego e renda. Por isso que é interessante. Nós estamos em um ano eleitoral, nunca é demais a gente lembrar a sociedade disso. E a forma de transformar, de melhorar a sociedade é tendo a participação efetiva na política. Por isso que é interessante a gente ver jovens empresários como Leônidas Júnior, é interessante a gente ver também outros segmentos da população participando, buscando serem representantes da sociedade, porque cada um apresenta a sua proposta, mostra ali que tem condições de atender as reivindicações da população, e o parlamento ele tem que ser plural, por isso que no parlamento é interessante que a gente tenha lá defensores da juventude, defensores das políticas de proteção ao idoso, né, das crianças, enfim, do empreendedorismo, dos servidores públicos. Então, essa discussão é absolutamente natural e ela deve ser fomentada diariamente. Então, é preciso que a gente sempre tenha isso como foco. A solução dos problemas da sociedade, ela está na política e eles só vão surgir quando, obviamente, todo mundo tiver a consciência de que participar de uma campanha eleitoral é algo positivo do ponto de vista coletivo, é algo positivo para toda a sociedade. Ezequiel, muitas vezes a gente, até mesmo os políticos já tradicionais, a gente, quando olha, numa eleição como essa, por exemplo, nós vamos passar agora por ela no mês de outubro, eleição municipal, a gente olha para os municípios, para as chapas proporcionais, para as chapas majoritárias, inclusive depois nós vamos trazer esses dados no jornal Dia News, faixa etária, ocupação, ligação com a política, se já tem ligação, se é a primeira vez, se é independente, mas muitas vezes a população não tem muita alternativa na hora que quer uma experiência nova, na hora que quer mudar, porque aquelas pessoas que poderiam
colocar seu nome à disposição, não colocam. Então, o que é que acontece? Você não tem outra saída a não ser escolher aqueles que, via de regra, ou se colocam tradicionalmente como opções ou indicam essas opções. Sim, Douglas, exatamente. Há de se destacar que há uma mudança, no caso, né, de 2013 para cá. Né? Se pegarmos bem as eleições de 2014 até hoje, agora 10 anos depois, 2024, há uma diferença muito grande por conta, claro, dessa ascensão, né, das tecnologias, das redes sociais em si, que já houve uma grande expressividade já desde as eleições de 2018. E agora, volta também, teve as eleições de 2022 e agora as eleições de 2024, Douglas. Eu digo então como faço parte, né, dessa classe também, dessa classe então mais jovem, entre ali os 15 e 29 anos, né, que sim, estamos mais informados do que acontece ao nosso redor, claro, né, do que acontece na nossa comunidade em si, mas precisamos, Douglas, de essas também se colocar à disposição para ajudar, não é? Não é somente o caso, como você bem disse, né, de estar ali nas redes sociais denunciando o que está acontecendo de errado, se é pró-Bolsonaro, se é pró-Lula, mas de ter essa participação efetiva dessa juventude também no parlamento e também nas outras instâncias da política em si. Não adianta chegar ao político e dizer, olha, estou ouvindo a população mais jovem, estou dialogando com essa população mais jovem, se de fato não há essa população mais jovem lá, nessa linha de frente sim, ouvindo também essa classe, né, Douglas? Então, as redes sociais estão aí, a internet em si, onde todo mundo pode opinar sobre as suas coisas, né? Lógico, tendo assim a sua ponderação do que você vai dizer nas redes sociais, mas há de fato que ter essa presença também desses jovens, né, Douglas? Aí, quando eles não conseguem essa participação efetiva daquelas pessoas que realmente a representem no parlamento e nas outras instâncias, né, Douglas, acontece aquele sentimento de frustração, não é? Que você tenta colocar as suas pautas adiante, né, tentar participar desse meio político, mas não tem essa abertura dos que já estão no poder há anos anteriores. E esperamos, né, Douglas, que a partir de agora, desse ano, também de 2024, além de ser ouvida essa população mais jovem, que também, claro, o pré-candidato ele fala sobre esse empreendedorismo que muitos dos jovens hoje também estão buscando, não somente esses trabalhos no formato CLT, mas também ser donos do próprio negócio, né, que eles possam também ser ouvidos e fazerem parte, sim, desse meio político, né, Douglas? E agora, vamos tratar de uma outra questão que também tem criado expectativa em quem acompanha os bastidores da política. O vereador Ismael Silva, que ainda está afiliado no PSD, ou já pediu, não, está afiliado ainda, vai sair do PSD, já anunciou que vai ser agora na janela partidária. O vereador Ismael Silva, que lá atrás foi cogitado como provável vice de Silvio Mendes, tem realmente ainda à disposição de disputar um cargo majoritário? Acompanhe o que ele disse. A priori, como eu sempre disse, eu nunca me preocupei necessariamente com essa questão do cargo. O nosso apoio foi declarado desde o princípio ao doutor Silvio Mendes como candidato a prefeito dessa cidade, pela experiência administrativa que teve, tanto como gestor à frente da Fundação Municipal de Saúde, e principalmente como gestor da cidade na condição de prefeito de Teresina, e nós vamos continuar com essa definição, né, de continuar defendendo o nome do doutor Silvio Mendes. Eliezer, você que acompanha o cotidiano da Câmara, com o Tássio, com o Ezequiel, com o João, me parece que o nome do vereador Ismael Silva já foi mais badalado em relação a essa provável posição de vice de Silvio Mendes. Isso, e ele adota um discurso mais colaborativo, no sentido de estar à disposição desse grupo, independentemente de cargo, independentemente para qual partido vá dessa ala política, mas sempre próximo ao doutor Silvio Mendes. Com a saída de Luciano Nunes e parte do PSDB, essa proibição do ex-prefeito Joel Rodrigues não poder ser vice, Ismael ainda tem uma certa chance nesse contexto, mas ele se mostra como alguém desprendido. Essa decisão vai ser tomada mais à frente, outros cenários estão sendo especulados, envolvendo aí essa chapa majoritária com o doutor Silvio Mendes. Independentemente de qual seja esse cenário da estratégia majoritária, o vereador Ismael se dispõe a estar junto desse grupo. Magalhães, Ismael Silva é um vereador, digamos, da nova geração, é um nome ligado ali a Santa Maria da Codipe?
Exatamente. A grande Santa Maria da Codipe. Mas aí nós temos outros nomes. Por exemplo, no caso de uma federação, se efetivando a federação com a participação do Republicanos. O deputado estadual Jeová Alencar é um nome natural para ser vice de Silvio Mendes. Claro, levando-se em consideração que ele fique com o Republicanos. João Vicente Claudino é outro nome também, que pode ser o vice de Silvio Mendes, que já anunciou que vai fazer pesquisas de opinião pública para depois dessas pesquisas discutir com os aliados e definir um nome para ser seu vice. Mais ou menos este leque aí de opções, João, deve ficar muito fora desses nomes que nós apontamos aqui? Não acredito que fique fora dessa lista, viu, Douglas? Primeiro, porque a gente sabe que hoje o grupo que caminha junto com Silvio Mendes é o grupo, né, União Brasil, o PSDB lá na frente é uma aliança praticamente natural com esse grupo político, e o Progressistas. Quando a gente olha para o leque de opções desses partidos, a gente vê políticos com um perfil muito parecido, e aí eu acredito que não vai ter como furar essa bolha. O vice de Silvio Mendes, que agora inclusive já anteciparam o calendário, né, Douglas? Antes se falavam que iam escolher lá pelo mês de junho, pelo mês de julho, agora já estão definindo que no mês de março para estar escolhido esse vice de Silvio Mendes, mas hoje, se fosse apostar em um nome, certamente era o de João Vicente Claudino. A gente sabe que ele tem a disposição de ser pré-candidato a prefeito, mas fica muito difícil a gente visualizar um cenário em que ele emplaque o nome como candidato a prefeito de Teresina, principalmente nessa dificuldade toda que o PSDB se encontra. Seria um nome que já tem uma afinidade total com Silvio Mendes desde as últimas eleições, tem uma capacidade de diálogo muito grande com o empresariado, com o segmento que é importante na construção do processo eleitoral, agregaria exatamente neste sentido, por chegar a levar para a chapa de Silvio Mendes esse setor produtivo. A gente sabe que o próprio nome de Silvio Mendes já é um nome muito popular, né? Então, quando você vai escolher um vice, você escolhe aquele vice que tem o perfil de agregar. Se o candidato a prefeito já consegue chegar em toda a cidade, é conhecido e tem uma aprovação, por exemplo, dentre as classes mais populares, é claro que um vice pode ser alguém de um outro segmento. Afinal de contas, o candidato a prefeito já consegue comunicar suficiente para esse público, né, dos outros segmentos da sociedade. Então, eu acredito que a lista vai ficar por aí. Hoje, se fosse fazer uma aposta, certamente seria o nome de João Vicente Claudino no PSDB, inclusive com o argumento de garantir uma candidatura majoritária para o partido que está precisando. E a gente fala o João fala do PSDB e a gente pode colocar o PSDB nessa condicionante, porque assim como a gente fala do Republicanos, se doutor Pessoa ficar com Republicanos, tem essa briga também pela legenda do PSDB, entre o diretório estadual e o diretório municipal. É outro capítulo que a gente precisa aguardar do resultado. Na verdade, Ezequiel, o que alguns interlocutores dizem é o seguinte: doutor Silvio Mendes esperou ali mais ou menos a definição do cenário, né, e dos seus concorrentes. E tem um detalhe importante quando a gente fala da indicação do vice, é que se for marcado para o mês de março agora, obviamente essa federação ou sai nos próximos dias ou só sai depois da eleição, porque obviamente ele não ia tomar essa decisão sem ter uma informação ali mais ou menos segura de que ou sai agora ou só sai após as eleições municipais, né, Ezequiel? Sim, porque isso aí muda. Com federação, tem Jeová. Sem federação, aí tem que buscar outra alternativa. Sim, Douglas, eu acho que é uma jogada de mestre esperar então até o mês de março para ver esses desdobramentos, se há viabilidade mesmo dessa federação partidária entre progressista, ali republicanos em si, quem sabe também até mesmo essa conjuntura, né, com União Brasil em si. E ele vai aguardar, claro, né, essas definições para saber como é que fica o posicionamento dele juntamente, né? Que todo mundo, como todos nós sabemos, Jeová Alencar é sim um desses aliados natos de Silvio Mendes e de muitas décadas também, no caso, né, Douglas? E há se destacar que Jeová Alencar está se colocando o seu nome à disposição e esperando o que sai desses resultados, dessas pesquisas qualitativas e quantitativas acerca do nome dele. Ele até mesmo fala que já tem 2 dígitos da preferência então do eleitorado teresinense, né? Mas caso então essa conjuntura da federação partidária venha a ser definida logo mais, né, seria um nome sim a vir a somar
a Silvio Mendes, né, na pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Mas também, Douglas, destacar que Ismael Silva também seria um bom nome para ajudar a Silvio Mendes, assim como de vice pré-candidato, né, à Prefeitura de Teresina, né? Ele que é jovem, negro, da periferia, poderia vir sim a dar essa oxigenação, né, à pré-candidatura de Silvio Mendes, que muitas pessoas já assimilam sim Silvio Mendes a um legado aqui na Prefeitura de Teresina, mas poderiam sim questionar outros vieses, né? Se poderia ser o mesmo dos outros anos, né? Mas com Ismael Silva, né, na composição dessa chapa majoritária, poderia vir ser de grande valia também. Mas há, claro, outros nomes que devem ser ponderados nessa composição majoritária, haja vista que outras argumentações ainda vão ter que acontecer até esse nome ser realmente definido já no próximo mês, ou quem sabe, até as convenções partidárias. Olha, nós conversamos na semana passada com o deputado estadual Varton Lacerda, que falou sobre a formação das comissões técnicas, que a discussão inicia mais intensamente essa semana, formação das comissões técnicas na Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, o deputado estadual Franzé Silva, fala desse trabalho. Hoje existe uma organização suprapartidária que pensa na cidade de Teresina, que precisa ser reconstruída. E Fábio Novo representa exatamente isso que nós queremos. Alguém que tenha capacidade de articulação, de aglutinação partidária, que tenha o olhar arrojado de uma cidade que precisa recuperar tempo perdido, que tenha disposição de trabalhar isso. O Fábio tem muito. Então, acredito que essa conjuntura leva à eleição do Fábio no primeiro turno. Um governo estadual que tem cerca de 80% de aprovação na capital. Um presidente da República que tem mais de 75% de aprovação. Tudo isso não deixa nenhuma dúvida desse cenário conjuntural da eleição do Fábio no primeiro turno. Quando se coloca hoje Fábio Novo com apoio de Rafael e de Lula, são mais de 55% do eleitorado de Teresina que sinaliza em votar em Fábio. Bom, nós falamos da formação das comissões técnicas, na verdade foi ao ar uma fala do presidente da Assembleia, deputado estadual Franzé Silva, sobre a pré-candidatura de Fábio Novo. Vamos falar sobre o assunto. Aliás, essa fala do presidente da Assembleia, Franzé Silva, é uma fala de todos aqueles que são integrantes da base aliada. Não só o fortalecimento da pré-candidatura de Fábio Novo, mas todos com essa linguagem. A linguagem da frente ampla e a linguagem de ganhar no primeiro turno. Quer dizer, você vê que o discurso é um discurso alinhado de todos os integrantes, né? Isso, é um discurso de grupo. Veja, quando nós vamos tratar de eleição, de avaliação dos pré-candidatos, nós não podemos incorrer no erro de avaliar perfil pessoal isolado, comparar pré-candidato A com pré-candidato B. Exatamente pela aglutinação desse grupo que tem conseguido o pré-candidato Fábio Novo. Então, quando se fala na pré-candidatura de Fábio Novo, entenda-se governo do Estado, entenda-se a maioria dos deputados, a grande parte dos vereadores de Teresina, a presença de lideranças, ou seja, um grupo. É esse grupo que está em campo. No final das contas, o pré-candidato Fábio Novo é quem está à frente representando, mas não é o único a trabalhar ou a buscar o apoio da população. Tem toda uma organização em torno dessa pré-candidatura que representa o Palácio de Karnak aqui na cidade de Teresina. Prova disso é exatamente esse discurso alinhado, uníssono, coerente dos aliados para com a população. João Magalhães, veja que nós tivemos, num passado bem recente, isso acontece em toda eleição, não é novidade também não, essa história de alguém atribuir a um grupo o rótulo de blocão, né? Isso é normal. Mas o que eu tenho observado é que esse discurso que o pré-candidato Fábio Novo, desde o início, e o grupo inteiro, tem colocado de frente ampla, eu estou errado ou você concorda? Que deu uma certa anulada nesse discurso. Pode até vir
intensificado com o período eleitoral, mas pelo menos até agora houve uma diminuição. Esperava-se que esse tempo fosse mais usado pelos adversários. É uma guerra de narrativas, né, Douglas? Se por um lado, quem critica o blocão diz que é a união de partidos que está de olho para chegar ao poder, quem reúne ali o bloco de apoio ao seu entorno diz que o que se comprova ali é uma capacidade de diálogo e de articulação política, o que foi suficiente para atrair o apoio de vários partidos. Além disso, né, quando o blocão pegou nas eleições de Teresina, a gente está falando lá de 2012, né, quando a Mano Ferrer reuniu 10, 15 partidos em torno de si, contra Firmino Filho, que estava praticamente sozinho no PSDB, a gente teve, obviamente, de lá para cá, mudanças de contexto. Nas eleições gerais de 2022, esse termo Frente Ampla foi muito utilizado pelo Partido dos Trabalhadores, pela campanha de Lula, para mostrar da necessidade de uma frente ampla para reconstruir o Brasil. Foi um discurso que, ao final das eleições, saiu vitorioso, portanto, o PT aqui em Teresina tenta aplicar a mesma estratégia, utilizando, né, a história de que Teresina precisa ser reconstruída e, por isso, é necessário que se esqueçam ideologias e se aliem em torno de um projeto único, né, alternativo para desenvolver Teresina. Inclusive, essa foi a tônica da aliança entre Luciano Nunes, no PSDB, e Fábio Novo, foi dizer ali para que se esqueçam o passado, esqueçam ideologia, o que se tem agora é a oportunidade de reconstruir Teresina. Então, por esse lado, acaba que a estratégia de Fábio Novo acabou sendo beneficiada, já que esse termo da frente ampla foi muito bem utilizado e saiu vitorioso nas últimas eleições, que é o que está mais presente, o que marca mais na mente, no imaginário do eleitorado. Isso aqui é meio com medida, pelo menos a gente imagina isso, né? Meio com medida preventiva. Só, talvez venha essa tentativa de colar esse selo do bloco, então, tratar dessa, que, como nós já dissemos aqui, essa frente ampla já foi usada em nível nacional por diversos candidatos. Lula, por exemplo, usou muito essa questão da frente ampla, usou na última eleição essa frente ampla, o vereador Dudu usa muito o campo democrático. Então são expressões que funcionam como uma espécie de medida preventiva a uma possível narrativa de blocão, né? Sim, Douglas, esse diálogo, né, como todos nós aqui já falamos, né, é um diálogo, então, que está entre todos, né, está unificado entre todos esses políticos, esses aliados de Rafael Fonteles e, claro, tentando dar essa viabilidade, né, essa encorpagem a essa pré-candidatura de Fábio Novo aqui em Teresina, né? A se destacar, claro, que eles sempre dizem isso, né, que não tem que haver essas ideologias partidárias, isso tudo deve ser esquecido no passado e que agora há, então, essa viabilidade de reconstruir a cidade de Teresina, né? Outros fatos também citados, Douglas, é que até mesmo eles colocam no próprio discurso deles, esses aliados da base de Rafael Fonteles, que não há, né, qualquer outra diferenciação e que todos estão trabalhando por uma só Teresina, essa reconstrução da cidade de Teresina, até mesmo das pessoas que eram de oposição, que falavam, combatiam o PT ferrenhamente aqui na capital, que agora se unem a essa sigla partidária, a essa conjuntura política, para falarem, né, que a atual gestão que está, dizendo eles, né, essas informações deles mesmos próprios, que essa atual gestão que está não é aquela que constrói Teresina, sim aquela que destrói. E ambos, então, têm essas informações, falam que agora que tem Fábio Novo a essa disposição desse nome aqui na capital, vai ter a via somar na capital, lógico, que fala do nome de Rafael Fonteles e também fala em nome do próprio presidente Lula, e que também com a bancada federal vai ter essa atração maior de investimentos, Teresina vai ter uma melhor estrutura, ou seja, há todo um diálogo, né, Douglas, há todo um diálogo que eles mesmos dizem que vão ajudar a cidade de Teresina em si, para, claro, né, que eles informam que vai ter essa reconstrução, mas há de se destacar que eles informam que há outros nomes que vão vir a somar, que possam fazer essas mudanças partidárias, até mesmo as próprias convenções partidárias que também vão ter o que falar agora no mês de julho a junho.